profeta Amós. Capítulo 3, vamos ver uma expressão aqui importante, fechando esse aspecto de Ramsés, da saída conjunta pelas mãos poderosas de Deus através de Moisés e de Arão, nos mostrando que também a nossa saída é como família, observando segundo a palavra e o Espírito. Essas são as principais observações que fazemos aqui. Existem outras, fazemos essas principais observações. Amós capítulo 3 diz assim: encontraram? Ouça esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que eu fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias, ele está falando do Egito, está falando das famílias que foram retiradas de lá especificamente, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. E aí surge a ideia de jornada após jornada, para que haja visitação, para que haja trabalho, para que haja fruto e haja glória. Versículo 3: andarão dois juntos se não estiverem em acordo, e aqui é o princípio onde ele estabelece a questão necessária da palavra e do Espírito. Porque qual é esse acordo? Precisamos andar juntos, amém? Mas como andaremos juntos se não estivermos em acordo? Mas quem estabelece o acordo? Quem estabelece a forma ou a maneira? Entendem isso, irmão? Então não somos nós os casados, não somos nós as famílias que estabelecemos o acordo. Esse acordo é o padrão de Deus, é a forma que Deus mesmo estabelece. E aí nós vemos Moisés e nós vemos também Arão. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Qual o acordo? O acordo de Deus. Então, o encargo das mulheres, das servas de Deus, das mães, das famílias, é andar de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com a palavra de Deus. Assim também não é diferente para os varões, para os homens. Andar de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Ele não exerce nenhum tiranismo, ele não exerce autoritarismo no lar, ele exerce o quê? Aquilo no qual ele tem encargo. E no que ele tem encargo? Aquilo no qual ele foi destinado a fazer. É nisso que ele tem encargo. Então, esse texto é um texto especial para que a gente possa entender, porque para andar junto precisa de regras, porque senão andamos sem saber exatamente para onde vamos, não há nenhum sentido, não há uma bússola demonstrando onde fica o norte, não sabemos exatamente o que está acontecendo. Mas esse andar do povo de Deus é um andar ordenado, onde de jornada em jornada algo mais de Cristo vai sendo formado nele, vai sendo formado nela, vai sendo formado na família. E você começa a ver aquela família crescendo, aquelas crianças, como nós estamos vendo as nossas crianças aqui, correndo para cima, correndo para baixo, vão crescendo, e são as mesmas crianças que daqui a pouco estão evangelizando nas suas escolas, estão falando do amor de Deus. Não é isso, irmão, que acontece? Isso é fruto do trabalho daqueles que têm consciência do seu chamamento, da saída coletiva, como daquele coletivo maior, não somente a respectiva família de cada cabeça representado, mas a família de Deus que é composta pelas famílias. Algumas vezes nos perguntam: irmão, o que vocês fizeram? Que filhos queridos que vocês têm? Irmão, para mim é vergonha, não posso falar pela Nana, mas eu não cooperei talvez 10% para que meus filhos fossem o que eles são hoje. Nós temos 4 lá, se eu não perdi a conta. 4. O irmão disse que a gente pegou aquela palavra do Gênesis só para a gente, crescer, multiplicar e encher a terra. São 4 maravilhosos filhos que nós temos. Irmãos, eu preciso dar esse testemunho aqui para vocês. Eu preciso dar esse testemunho para vocês. Foi a vida da igreja, irmão. Foi o Senhor, através da igreja, que ajudou na criação daquelas crianças. Eles têm o testemunho de cada irmão, de cada irmã, de cada família, como eles foram ajudados pela vida da igreja. Eu falo isso diante do Deus a qual nós servimos.
Foi isso, irmão, que aconteceu. Foi muito pouco para a minha vergonha daquilo que nós de fato poderíamos fazer. Mas, irmão, eu não tenho dúvida que a igreja deixou uma impressão clara de Deus no coração deles. Eles precisam crescer? Precisam. Eles precisam entrar nessa jornada de longo prazo? Também precisam. Mas, irmãos, eles aprenderam, eles creram no Senhor. O mais novo para ser batizado, irmão, para ser batizado quase brigou com a gente, aí ele ia perder a bênção do batismo. Mas ele falou: pai, quem precisa ser batizado? Precisa crer, confessar, e mais do que isso, você precisa ter uma idade amadurecida para você saber de fato o que você está fazendo. Ele falou: já tenho isso, já tenho isso, já tenho isso, e foi enumerando. E vocês não querem me batizar, né? E teve um dia que não houve outra possibilidade, falou: vamos descer com ele as águas, porque ele já está claro do que ele quer. Irmão, a gente não tem ideia do que é a igreja, o Espírito que nela habita, do que a igreja é capaz de fazer com os filhos dos irmãos. A gente não tem ideia. A bênção que é o ambiente da igreja para os filhos dos irmãos. Agora, claro, irmão, precisa ser uma igreja bíblica. Claro, irmão, precisa ser uma igreja aos pés do Senhor. Claro, irmão, não pode ser uma igreja filosófica, a igreja dos jovens, a igreja dos movimentos. Tem que ser uma igreja fiel à palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Só precisa do Evangelho, não precisa de método. Não precisa de método. Eu estava falando, perdoe, irmão, e falar sobre mim mesmo. Mas, irmão, eu experimentei isso na minha vida. Nunca ninguém falou que eu precisava cortar meu cabelo, irmão. Quando eu criei, eu tinha um cabelo grande. Quando eu criei, no dia seguinte eu fui cortar meu cabelo. O irmão falou assim: nossa, os crentes hoje já estão nascendo com dente. Sabe aquela pressão, precisa cortar esse cabelo? Não, não precisava. Eu estudava em escola de dramaturgia para ser ator na Globo, irmão. Eu nem para lá liguei, eu fui tão indelicado que nem para lá eu liguei. E nunca ninguém falou: liga pelo menos para lá para dar uma satisfação. Sabe o que é isso, irmão? É o poder do Espírito Santo, irmão. Quando entra, irmão, não tem conversa. Você não precisa de um jeito, de uma filosofia. Não, porque os jovens precisam de uma palavra para o jovem. Irmão, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Para o jovem, para a criança, para o velho, para o adolescente. Deus tem uma medida, irmão, para cada um. Deus conhece profundamente a existência de cada um. E Ele dá exatamente a medida que cada um precisa. Não precisa de jeito. A palavra é suficiente. E o Espírito também, que acompanha a palavra. Então essa saída precisa ser debaixo dessa bênção, sabe, irmão? Dessa consciência mútua que nós precisamos caminhar juntos. Caminhar junto como família, caminhar junto como igreja. Não ficar sozinho, precisamos dessa proteção, irmão. Quem se isola, irmão, busca os seus próprios interesses, está escrito. Não pode se isolar, irmão, mas está muito quente o ambiente lá na igreja. É lá que você tem que ficar. Hipômene, suportar o calor, a necessidade, porque é esse calor que vai te levar à pedra preciosa. É esse calor que vai te fazer crescer. É esse calor que vai formar algo mais de Cristo em você e em mim. É porque a gente entende que igreja tem a ideia de Sucote, mas só como um lugar de prazer, onde as pessoas vão para se divertir. Igreja não é só lugar de prazer, irmão. Igreja é lugar de tratamento. Igreja é lugar onde as pessoas falam a verdade umas com as outras, como nosso irmão mencionou aqui, em amor, mas falam a verdade. Porque só a verdade pode nos libertar, e o mundo não vai falar a verdade para a gente. Quem vai falar a verdade para você e para mim são os nossos irmãos. É esse ambiente que cuida da gente, é esse ambiente que cuida dos nossos filhos. Você não precisa tirar o seu filho da igreja, irmão, do relacionamento da igreja. Não tem nenhum outro lugar que vai ajudar tanto quanto a vida da igreja. Sim ou não, irmãos? Então nós estamos no lugar certo. Como eu falava antes, não estamos nas mãos do diabo, isso é trato passado. Nós estamos nas mãos do Deus vivo. Ele é o general de batalha, é o Javete Sabaote, é o que vai à frente da batalha. Estamos numa guerra, sim, irmão. Estamos numa guerra. Mas há um general de guerra, não está entrincheirado, lembra que eu falei ontem? Ele vai na frente da batalha. Precisamos tranquilizar o nosso coração, nos manter aí, perseverar. Aquele que perseverar até segunda-feira. Até o fim, irmão. Até o fim, porque são muitas jornadas. Até aquele glorioso dia. Amém, meus amados?
Podemos chorar um pouquinho agora, irmão. Vai chorar um pouquinho, mas vai se alegrar muito depois. Ele enxugará dos vossos olhos toda a lágrima. Agora, quem ri muito agora, irmão, pode chorar depois. O Senhor nos ajude. Nós estamos envolvidos em questões que estão envolvidas no próprio sangue do Filho de Deus. São coisas muito sérias. Bendito seja o nome do Senhor. Acompanhe comigo aqui, por favor, Êxodo. Já vamos indo para o fim. Acompanhe aqui comigo o Êxodo, por favor. Então vamos entendendo que Sucote significa cabana, porque era o lugar que distava cerca de 20 quilômetros de Ramsés. Foi o primeiro lugar que eles acamparam, Sucote, que quer dizer cabanas. Isso fala da nossa vida, é uma nova lição que o Senhor precisa nos ensinar, que aqui nós somos peregrinos em terra estranha. Essa terra é estranha, irmão, nesse sentido. Nós somos peregrinos. Lembra que falávamos ontem que as tábuas do tabernáculo, que representam as paredes, que formam as paredes da casa de Deus, são tábuas que foram cortadas da terra, são árvores, um dia foram árvores, cortadas da terra, cortadas do relacionamento com o mundo e colocadas sobre bases de prata, falando da redenção. Então, mas não há mais nada nesse mundo, porque as raízes das árvores, elas sugam as propriedades do mundo. Nós não vivemos mais pelo mundo. Nós não vivemos mais na cidade de Ramsés, nem produzindo para os celeiros de Pitom, da serpente, porque os faraós eles gostavam de colocar serpente dentro dos seus tronos. Tem muitas outras coisas lá que com o tempo não temos como falar, mas de uma forma mais geral, porque tudo isso que estamos vendo nesse final de semana se resume numa frase, de sairmos juntos como família pelo poder de Deus, da sua palavra e do seu Espírito, entrar numa casa, que foi isso que aconteceu, que é Sucote, mas também traz a ideia de sermos peregrinos, porque Sucote quer dizer cabana, e somos de fato peregrinos. Está dizendo, não coloca raiz no que você está fazendo, não coloca suas esperanças nessa terra, não coloca suas esperanças na política, não coloca suas esperanças em nada. Sucote quer dizer mudança, peregrinar quer dizer que a qualquer momento pode virar o acampamento. O Espírito pode levantar e tirar você da situação em que você está e te colocar em outra situação. Às vezes as coisas estão tão boas para nós, irmão, não sabemos porquê. Na segunda-feira tudo muda e ficamos como um pobre coitado de um Jó que não sabe nem o que aconteceu, só perguntou. Não perguntou, mas talvez nós perguntaríamos, anotou a placa do que aconteceu, estava tão bem no sábado, no domingo, na segunda-feira tudo mudou. Irmão, na nossa vida tudo muda e vai continuar mudando, só Deus permanece para sempre como Ele sempre foi. Se nada mudar na nossa vida, sabe o que significa? Que nós vamos ser os mesmos para sempre. Você quer parecer com você mesmo? Ainda na volta do nosso Senhor, quando Ele chegar a essa terra, você quer estar parecendo com você mesmo? Ou você quer parecer com Cristo? Se nós quisermos parecer com Cristo, irmão, nós precisamos assentar essa palavra no nosso coração. Deus vai nos fazer sair de muitos lugares para nos introduzir a lugares excelentes, que é Ele mesmo, que é Ele mesmo, que é Ele mesmo. São as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É esse o lugar de permanência, é esse o lugar de bênção, é esse o lugar que Ele quer que a gente esteja, cada vez mais perto dEle e sendo transformados pela sua beleza. Então aqui, em Êxodo capítulo 1, olha o que ocorre, porque eles saem de Ramsés e chegaram a Sucote, e Sucote, como falar para os irmãos, tem um significado de cabana, então tem um significado de peregrinação, porque cabana não é igual esse prédio aqui você fixou residência aqui. Cabana não, cabana você coloca aqui, você levanta, determinado tempo, coloca outra. Ele está falando para nós que nós vamos ser peregrinos nessa jornada. Essa jornada não é fixa. Você não recebe uma porção e vive com essa porção a vida inteira. Você precisa de novas porções. E o Senhor dá porções à medida que também Ele dá experiências em cada um desses níveis. Ele está dizendo que sempre Ele vai estar trabalhando conosco, que não tem cidade permanente. Não podemos colocar raízes aqui. A primeira coisa a fazer é cortar as raízes daqui.
entendemos que somos um povo peculiar, chamados para Ele, eleitos para Ele, para viver para Ele. Então, irmão, como Tiago fala, não devemos nos assustar das provas, não devemos desmaiar das provas. É porque existe uma outra teologia que Deus colocou a gente na terra aqui para ser feliz, e foi tudo que Deus fez. Mas não é isso, irmão, nós fomos plantados aqui para a sua glória. Foi para a sua glória. Se você quer ser um crente verdadeiramente, você precisa entender isso. Você foi plantado para a glória do Filho de Deus. Então, tudo que acontecer na nossa vida tem esse viés, não é? Tudo, de alguma forma, Deus sempre está trabalhando para nos tirar de algo e nos introduzir em algum lugar. Sempre, sempre e sempre. Então, aqui ele fala, capítulo 1 de Êxodo, ele vai citar a experiência, e eu queria mencionar de forma direta essa experiência de cabana em cabana. Capítulo 1, versículo 1 de Êxodo diz: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram na terra do Egito com Jacó, cada um entrou com a sua casa. Novamente, casa. Ele cita as tribos, versículo 2, 3, 4, versículo 5. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Versículo 6. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, escuta isso, irmão, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Essa era a condição dos filhos de Israel, já morto José, depois de todo aquele período, essa era a condição dos filhos de Israel. Se multiplicaram grandemente, sai em torno, aí, segundo os estudiosos, de Ramsés sai em torno de 2 milhões e 200 mil, 600 mil, só homens, em torno de homens e mulheres, e mais um pessoal que foi junto, né, no barco, que não era deles, mas saíram também, em torno de 2 milhões, muita gente, eles cresceram, eles se fortaleceram, mas eles estão num contexto do Antigo Testamento, como povo de Deus, como testemunho de Deus no Antigo Testamento, e Deus não os quer ali, Deus tem plano. E o que acontece, irmão? Mudou o quê? Mudou o faraó. Ah, irmão, quantos de nós estamos satisfeitos com o faraó que está presente, não queremos um outro faraó? Irmão, Deus não está com o coração negócio de faraó aqui não, irmão. Deus tem o seu próprio reino. Não podemos botar nenhuma esperança. Deixa eu mostrar para vocês a esperança, o que aconteceu com essa esperança, que falsamente é colocada nos homens. O que acontece quando a nossa esperança é colocada nos homens? Nós efetivamente não somos dessa terra. Irmão, nós somos alienígenas? Não, irmão, somos filhos de Deus. Nós não pertencemos a essa terra. Tudo vai mudar para arrancar, para cortar as suas e as minhas raízes dessa terra. A nutrição ou o nutriente, irmão, do Filho de Deus não vem dessa terra, vem do Pai das luzes, vem do próprio Deus. E olha o que aconteceu, se fortaleceram, estão grandes, se multiplicaram grandemente, mas houve alguma coisa aqui, cambiou aqui, irmão, mudou o acampamento, a jornada mudou, cambiou, e olha o que diz aqui, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Os irmãos sabem que havia uma dinastia nova nesse período, dos Ixos, né, que eram povos que vinham de Canaã, que vinham de Edom, não é? Eles vinham e eles começaram a entrar no Egito. Eles tiveram, segundo a história, em torno de 1500, 1700 anos antes de Cristo, eles tiveram uma grande seca nos locais onde eles viviam, eles invadiram o Egito, começaram a conviver no Egito e eles chegaram ao cargo, cresceram e se fortaleceram no Egito e mudaram a dinastia. Aquela dinastia que pertencia aos nativos, os aborígenes, foi trocada por eles. Eles subiram ao governo. E foram eles, e aí você vê a mão de Deus por trás da história, irmão. Foram eles que receberam a José no Egito e depois, posteriormente, os seus filhos. Como dizia aquele irmão que escreve o livro, não lembro o nome dele, é o Fator Melquisedeque, mostrando Deus por trás, entende, irmão, da história, manipulando, entrando, controlando as coisas. Então colocou um faraó Ixo, que foi levantado naquela época, exatamente para poder receber os filhos de Israel ali, receber José e posteriormente seus irmãos, seu pai. Sabe o que aconteceu, irmão?
Eles estavam fortalecidos, eles estavam bem. Quantos de nós podemos estar bem nas nossas posições? Às vezes você fala, irmão, eu estou com o emprego que caiu do céu, agora abriram uma porta para eu ganhar dobrado, e você nem sequer imaginou que vai trabalhar dobrado também. E já se foi o seu tempo, e o tempo que você tem e que eu tenho é um tempo para peregrinação, para aprender as lições que nós precisamos aprender. Mas você está feliz que uma grande porta te foi aberta e que vai te escravizar. Na verdade, você não está saindo de Ramsés, você está entrando para lá. E foi isso que aconteceu. Então caíram os generais íxodos, novamente os aborígenes, os nativos, tomaram novamente aquela frente, expulsaram os íxodos e viram que o povo de Israel estava muito fortalecido. O que fizeram? O que fizeram? Começaram a escravizar. Não é assim, irmão, que está muito próximo de acontecer. A igreja não está tão fortalecida, irmão, e quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o dia das pequenas coisas. Eu vejo pessoas no final, a palavra falando de pessoas do final que sem força, mas que não negaram o nome. Hoje, irmão, os templos, os lugares têm milhões, trilhões de pessoas, sei lá quanto, mas o nome parece não estar tão claro, o nome do testemunho. Já vem um negócio aí, irmão. E eu não sou profeta, hein? É só ler nas Escrituras, mas já tem cheiro aí, irmão. Já dá para sentir o cheiro. Já começou lá nos Estados Unidos, já começou a se engraçar por aqui. Tem uns negócios aí, irmão. Tem umas coisas aí. O ouro é purificado de que maneira, irmão? Pelo fogo. Você tem a natureza divina, você participa dela? Sim ou não? Amém. O ouro é purificado pelo fogo. É isso mesmo, Senhor, purifica aquela igreja lá, aquela... Não, irmão, a sua igreja, a sua, a minha, se é que a gente pode dizer isso, entre aspas. Essa que tem que ser purificada. O Senhor faz o trabalho que Ele precisa fazer para a glória dEle. Não somos nós que escolhemos quem Ele vai pesar a mão, ou o que Ele vai fazer, é Ele que faz. E Ele sabe como fazer como ninguém. Amém? E aí eles dizem aqui, depois levantou-se um rei, versículo 8, sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais e mais poderoso que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte. Olha que o inimigo aqui, depois vem o hipercalvinismo, né, supralapsário, e fala, não, porque Deus endureceu o coração de Faraó. Endureceu, irmão, mas Faraó era uma bênção, né, irmão? Por isso que Deus endureceu o coração dele. Faraó era uma bênção, irmão. Vai botar injustiça em Deus, irmão? Ou é em Faraó o problema? Olha o que está acontecendo aqui. Aí depois você vai entender por que o coração foi endurecido lá. Tem motivos, irmão. Deus não é um Deus sem motivo. Tem motivos. Deus demora muito pesar a mão, diz o irmão Atimani. Deus demora muito deslocar a mão dele, mas quando desloca, filho, ninguém tira. É um Deus de misericórdia, mas é o Deus também que tem um outro aspecto dentro do seu caráter, que não admite certos desaforos, certas coisas. E é isso que eles fizeram. Escravizaram o povo. Essas são uma das características das outras muitas de Faraó. Então não é injustiça de Deus, não é uma questão de ato de soberania, Deus falar que vai fazer isso aqui em detrimento daquele, vai jogar esse no céu, vai colocar aquele no inferno. Não é bem assim o caráter de Deus quando Ele se revela, irmão. É um Deus cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de graça. Se alguma coisa acontece, não pode ser colocada na culpa de Deus, nem na conta de Deus. Então esse aqui é o Faraó, que teve um coração endurecido. Olha como é que ele está agindo com o povo, olha o que ele está fazendo. Eia, usemos, versículo 11 diz, e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com todas as suas cargas, etc. Edificaram a Faraó a cidade de tesouro, Pitom, né, que fala de serpente, e também de Ramsés, que era o deus do sol. Esse era o contexto. E aí eles foram escravizados. Então, isso que eu gostaria de deixar claro para os meus irmãos na experiência de Sucote. Sucote quer dizer peregrinação. O nosso chamamento, irmãos, é um chamamento para peregrinarmos. Nós não temos nessa terra cidade permanente. Sempre o Senhor vai te tirar da cidade onde você está, ou do trabalho onde você está. Ah, mas o irmão vai ficar desempregado, irmão, mas vai continuar gordinho, com tecido adiposo e tudo.
vai ficar bem. Eu nunca vi ninguém morrer de fome porque Deus fechou uma porta de trabalho para ele. Porque aquela porta de trabalho, irmão, que você só vê trabalho, Deus vê mais do que trabalho. Ali pode ter oportunidades para te tirar da fé. E você não vai morrer porque saiu de lá. Deus não cuida de você por causa do salário que você ganha. Aquela mixaria, me perdoe. Pelo menos é o que se paga no Brasil. Deus cuida de você além daquele salário, ainda que você fique sem Ele, Deus vai continuar cuidando de você. Não é para você ficar alegre, não, é porque está escrito. Deus é quem cuida do seu povo. Amém, meus irmãos? Então, essas questões de porta, elas são complicadas. Nós precisamos ter discernimento nas coisas nas quais estamos inseridos. E aí nós voltamos a esse ponto. Não devemos confiar em absolutamente nada, de nenhum sistema que existe por aqui. Deus tem o seu próprio reino, está trabalhando para esse reino. Esse reino tem um rei, ele já tem um rei. Nós oramos pelas autoridades, está escrito, não é isso, irmão? Porque olha o que aconteceu na Venezuela, irmão. Olha o que aconteceu na Venezuela. Sabe o que a igreja fez na Venezuela, irmão? Apoiou Hugo Chávez. Levantou a bandeira de Hugo Chávez e foi para as ruas. Eu não vi ainda na minha Bíblia um encargo desse da igreja. A igreja se coloca de joelho, irmãos, para orar pelas autoridades, mas não para levantar a bandeira. Quando Hugo Chávez levantou, irmão, dá um pulinho na Venezuela lá para você ver o que está acontecendo. Tem irmãos lá comendo lixo, irmão, procurando lixo nas ruas para dar para os seus filhos. Entende? É isso aqui, ó, que está acontecendo. Então tem um rei que parece que é algo muito bom e que vai nos levar em algum lugar. Não, irmão. Nada nessa terra substituirá o reino de justiça que já tem um rei. E esse rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Confiemos nele, sempre nele, sempre nele. Claro, irmão, como cidadão você tem responsabilidade. Se você vai votar em alguém, você precisa conhecer a história, claro. Essa é a responsabilidade de um cidadão. Tá certo, irmão? Amém? Agora, a igreja, irmão, tem que ter um posicionamento muito claro acerca dessas coisas, porque não é uma questão de apoiar isso em detrimento daquilo. Entende, irmão? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Existem muitas coisas que estão muito obscuras. Não vou entrar em mais detalhe aqui para não escandalizar meus irmãos. Mas uma coisa nós temos que entender: se confiar em Faraó, irmão, podemos virar escravos, da mesma forma como aconteceu com o povo de Israel. Sucote significa isso, significa peregrinar. Não estamos aqui por esse nem por aquele, estamos aqui por Cristo e uns pelos outros. Precisamos nos ajudar mutuamente para continuarmos avançando. Precisamos seguir como família, como irmãos em Cristo. Precisamos ter todo o nosso foco voltado para isso. Não nos distraímos com nada, porque é tempo de distração, irmão. Antigamente, talvez você ia a um shopping, não teria problema nenhum. Hoje o tempo é tão curto, irmão, para aquilo que Deus quer fazer, que pode ser que meia hora no shopping esteja te tirando um grande tempo da sua existência. Porque o nosso tempo aqui é muito pequeno, irmão. E nós temos que plantar e produzir para uma eternidade. Olha quanto cabelo branco, irmão. Pouco produzido, uma eternidade à espera. E você acha que Deus bate uma varinha de condom e vira um santo perfeito, irmão? Você acha que é isso? Não, irmão. Não, irmão. É a aplicabilidade da fé, daquilo que nos foi colocado no Espírito, precisa invadir as áreas escusas da nossa alma, precisa nos modificar, precisa nos transformar. Precisamos da palavra, precisamos do Espírito, precisamos da comunhão, nos proteger mutuamente, irmão. Nós precisamos dos olhos abertos para ver o quanto que a igreja corre de risco nesse tempo em que ela está vivendo. O cerco está se fechando, irmão, e parece que a gente não tem ideia do que está acontecendo. A forma mais clara de você ver o cerco fechando é quando você olha o testemunho da própria igreja, num tempo de coroação do trabalho de Deus, com o Senhor já muito pronto para vir. Em qualquer segmento cristão que você for, os irmãos estão pregando sobre a segunda vinda de Cristo. Isso é uma realidade, irmão. Nós estamos realmente em tempos escatológicos, inclusive desde a sua primeira vinda. A sua primeira vinda introduz um tempo escatológico, mas agora mais do que nunca. E quando você vê, irmãos, as coisas, quantas coisas estão acontecendo aí, e parece que o mundo vai aperfeiçoando na sua malignidade, e a igreja vai se envolvendo cada vez mais nessas questões. As coisas estão sérias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos faça entender, irmão, esse princípio que Ele nos colocou aqui para peregrinarmos, para andarmos de jornada em jornada,
aprendendo de experiência em experiência, de fé em fé, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Isso é o que é maravilhoso. O restante, irmão, tudo vai para o fogo. Mas, irmão, fogo. 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 Irmão, mas tem um dragão, irmão, com 7 cabeças. Irmão, isso aí é para impressionar quem não conhece a Deus. Sabe onde Deus está com os olhos? Não é em dragão, não, irmão. É numa mulher que está grávida no deserto para dar à luz. Os olhos de Deus estão aí sobre ela. Deus não se ilude com dragão, não, irmão. Deixa a sociedade se iludir com isso. Com dragão, com cabeça, com chifre. Não é com isso que Deus se ilude. Deus não se ilude com nada. E nem perde o tempo com essas coisas. Deus está de olho na edificação da sua casa, porque Ele quer ela para a morada, para a sua morada em plenitude. Ele quer, e é isso que Ele quer. E é isso que o nosso coração precisa queimar. Precisamos estar nisso, irmão. Agora, isso vai te custar algumas coisas, e a mim também. Não tem glória esse caminho, irmão. Tem cruz. Não tem palmas, irmão, para esse caminho. Não tem muita gente, irmão, para esse caminho. A gente não é da teologia das poucas pessoas, não, irmão. Se puder ter aqui 200.000 pessoas, se todo Joinville pudesse ser ganho para Cristo e ter um entendimento adequado do que é ser viver para Ele, irmão, aleluia. Sou eu que vou dizer assim, não, irmão, meia dúzia aqui, tá bom, fazer um castelinho santo aqui, vamos ficar só nós 4. Não, irmão, que o Senhor expanda a sua obra, mas uma obra cheia de realidade espiritual. Pessoas devotas ao Senhor, pessoas que creem mesmo no Senhor, que entregaram a sua vida, que querem viver, de fato, uma experiência, uma realidade espiritual das demandas do Espírito Santo. Então, nós também queremos. É óbvio que nós queremos. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude vocês aqui. Que o Senhor nos ajude nas nossas respectivas localidades. Que o Senhor avance com a sua obra. Nesse entendimento, dessa necessidade dessa compreensão de sermos para Ele. Peregrinamos porque Ele vai nos colocando em experiências após experiência, vai nos ensinando a lição. E o que são essas lições? São formações de Cristo, irmãos, em áreas da nossa vida que precisam ser formadas. Vai nos tirando de nós, vai nos tirando das nossas ideias, vai nos tirando dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos. Vai nos tirando. Hoje a gente chega aqui no púlpito, fala um monte de coisa, amanhã a gente bota a mão na cabeça de Jesus, por que eu fui falar aquilo? É assim a nossa experiência, sabe? Muita coisa que para nós é verdade, hoje, amanhã o Senhor fala, não foi isso não, aquilo foi revelamento, não foi revelação. E você tem que recuar, muitas vezes tem que chegar e pedir perdão aos irmãos, irmão, perdoa, eu me equivoquei aqui. Falei que era sapo, não é sapo, não é pombo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Por quê, irmão? Porque vai andando, irmão. À medida que vamos andando, vai sendo formado Cristo em nós. Amém? E as coisas vão de glória em glória, de fé em fé. Vamos seguindo. Irmãos, vamos parar aqui por hoje. Agradeço a paciência de vocês. Para que a tua verdade habite em nós. Proclamamos